E o cara fala, pô, você tem que guardar R$ 2.000 por mês. Só que o cara tá gastando tudo. Não tem como ele... Não vai dar naquele momento. E aí, as pessoas acham que porque não dá pra guardar 2.000, não guarda nada. Mas é um lance que realmente, eu acho que esse plano tem momentos, né? E a vida financeira também tem isso. Eu acho que é um pouco disso, se você fizer uma associação com a vida, né? Exato, porque se você pega um desenho, isso, Natália ali, né, a gente faz isso as grupos Cegados há mais de 20 anos, né? A gente consegue desenhar, entender, baseado no que a Natália disse, de crenças e valores, porque as crenças e valores do Emerson podem ser diferentes da Fernanda, então eu tenho que entender isso, não adianta, não é uma receita de bolo, né? As pessoas têm emoções, as pessoas são emocionais, nós somos emocionais, né? A gente fala que toma decisão, mas no dia a dia somos completamente emocionais para investimento e para uma série de outras coisas. Então a gente tenta desenhar um cronograma baseado em crenças e valores das pessoas que estão à nossa frente, respeitando isso. E isso vai mudar, porque as minhas crenças e valores aos 20, quando eu tinha a sua idade, Fê, era uma, hoje eu tenho outras. Então, o papel do planejador é ir respeitando isso, né? E seguindo essa etapa com a pessoa que dá do outro lado. E aí, apesar da gente mostrar a obra como um todo, né? Onde você quer estar daqui 15, 20 anos, né? Durante essa caminhada, quais os eventos imprevistos? Tá a fim de falar sobre isso? Porque você pode ter filho, já a Natália disse que tem 2 meninas, né? Então ela tem que pensar em tudo isso. Quando a gente mostra tudo, às vezes aquela obra toda não cabe, né? As soluções são diversas, as decisões podem ser algumas a serem tomadas, só que o bolso é um só. Seu bolso é um, se casar do bolso da família é um só, e ali tem as receitas. Então a gente às vezes tem que pensar o que é mais importante, baseado na crença e valor do cliente. Isso é o mais importante, então a gente dá uma nota para aquilo. E aquilo é a primeira etapa que a gente tem que buscar. Às vezes não cabe nada. E aí nós temos que voltar um passo e falar de reestruturação financeira. Pô, você está ganhando 10 e gastando 10. Tá. Em algum momento, nós vamos ter um problema, porque nem sempre você terá a mesma testosterona e progesterona que você tem hoje. Se você não pensar um pouquinho, né, no futuro, lá na frente, quando você não gerar tanta receita, como é que vai ser isso? Isso vai depender do governo ou vai ser um peso para os seus filhos, se filhos tiver? Sim. Então, nesse tema, a gente tenta montar esse cronograma dessa obra. Qual é o nome desse cronograma na prática? Que no caso é você, por exemplo, É o planejamento financeiro. É o planejamento financeiro mesmo. Entendi. Isso é o planejamento financeiro. Você sabe que tem um cara, ele é um dos maiores, vou colar aqui, ele é gestor de um dos maiores hedge funds aí do mundo e fundador da Bridgewater Associates, ele chama Ray Dalio. E ele escreve muitos livros sobre gestão financeira e tal. E ele tem um canal no YouTube, inclusive eu recomendo, é muito legal. Ele explica a economia e tal, com animações, é muito bem feito, é sensacional. E aí ele tem uma explicação assim, ele explica a economia, como é que funciona a economia. E aí ele começa explicando assim, imagina um ciclo, então eu ganho dinheiro, eu gasto dinheiro, se eu produzir mais, eu tenho mais dinheiro, gasto mais dinheiro, isso pensando num dinheiro Sim. físico, eu recebi um dinheiro pelo trabalho que eu fiz, se eu produzir mais, tenho mais dinheiro. Aí ele falou, só que não é simples assim, porque aí entram muitas variáveis, uma delas é o crédito. Então o que o mundo financeiro fez? Se o pessoal for depender, que você pode. Se o pessoal for depender de todo mundo produzir mais para ter mais dinheiro para gastar, não vai dar certo. A gente vai demorar muito para ficar rico, para ganhar dinheiro, para fazer a economia girar. Vamos dar crédito. Então, mesmo que você produza X e você receba X por essa produção, você pode ter crédito, aí você pode gastar Y. Só que aí a gente começa a se confundir essa relação de eu peguei emprestado, eu vou ter que devolver, eu gastei mais do que eu recebi. Eu gastar esse X, esse montante, não significa que eu produzi para isso. E aí complica tudo, né? Ele disse assim, a economia não é... A vida não é linear. Então, assim, a gente às vezes olha uma trilha de carreira, júnior, pleno, sênior, a gente fica com essa ideia de que a vida é... eu sou júnior, você pleno, você sênior, você coordenador, você gerente. E não é, é complexo, é um ciclo. E dentro do ciclo tem outros ciclos acontecendo, né? Então, a economia é assim, né? Quando você olha um pico, não tem um pico, ele fez... Se você der um zoom, subiu e desceu, subiu e desceu, subiu e desceu, subiu e desceu. Então é tão complexo isso da gestão financeira que não é só assim, quanto eu ganho, o que eu quero. E acho que vocês trabalham muito nisso, né? Pelo pacote que vocês têm de oferecer, vocês podem dizer assim, ó, você ganha isso, você pode guardar e render isso. Mas
já pensou na Previdência? Você já pensou que a economia pode não estar... Já pensou que esse governo está fazendo algumas coisas aí que de repente não seja muito bom, desse jeito que você investe seu dinheiro e tal? Acho que vocês solucionam essa questão também, né? Fernanda, você falou de um tema importantíssimo, porque ainda mais para nós brasileiros, né? A gente tem crise econômica que se mistura com crise política. Sanitária. Cara, que nunca passa, né? É a sanitária que agora veio para o mundo, mas quando não tinha sanitária, o mundo não tinha crise política, a gente tinha. Né? Se a gente voltar 7, 8 anos, a gente vem com brigas, né? Em vez das pessoas focarem em aprovarem questões importantes, como agora a tributária que está rolando e reforma da Previdência, né? Essas coisas, as pessoas ficam brigando, né? Então a gente tem esses problemas e nós temos que ter essa preocupação, porque essa gráfico que você diz da economia, na verdade é o gráfico da vida também, né? Porque raras as pessoas que têm uma vida financeira assim. Sim. A gente tem uma vida financeira, você pode ter ali, pegar uma década, mas todo mundo passa seus perrengues e a gente tem que estar pronto para isso. Nos momentos em que a gente está gerando renda, tem que criar essa gordura para os momentos de instabilidade. Se a gente no momento de gordura não aproveitar isso, quando vier a baixa, nós vamos ter problema, sem dúvida. E a gente passou um momento como esse aí, a gente pega, né, Paty, na pandemia, em que ficou latente para as pessoas a importância, isso nos ajudou muito, tá? Da reserva de emergência. As pessoas não dão muito valor a isso, mas você perde seu emprego. Seja um profissional de que nível for, todos estamos sujeitos a isso. Você perde seu emprego e aí, se você não tem reserva de emergência, como é que a gente vai fazer? E se é um profissional de um nível mais alto, o problema é maior, porque na verdade ele e a família se acostumou no padrão maior. Como é que ele mantém isso se ele não fez uma reserva de emergência? Né? Gerenciamento de risco, um chefe de família que tem filhos, né? Como é que ele trata isso? Ele se preocupa, né? O que impacta para as pessoas que você ama uma morte prematura, uma invalidez? São temas que às vezes parecem assim, são temas chatos, difíceis de serem falados às vezes. A população jogava muito isso para frente, não queria falar, mas... eu acho que essa pandemia, tanto a questão de mortes, né? Infelizmente, muitas pessoas faleceram. A gente teve aí que indenizar muitas famílias por conta de Covid. Nessa hora, não tem o que fazer, então é onde a gente entrega e consolida nosso trabalho. Mas também ajudou muito para falar de reserva de emergência, né? Do curto, médio e longo prazo. As pessoas entenderem exatamente o que é isso, gente. Sim. É um tema importantíssimo, né? Até porque isso impacta em relações, né? Não é só a questão da grana pela grana. Um casal que ali que tá com um negócio de grana ali, não tá, né? Todo mundo chega à noite e não dorme direito, se preocupa. Isso pode afetar a relação. De trabalho também, né? Você rende menos, produz menos. Lógico. Você fica mais desatento. Às vezes, funções que você precisa ali de muita atenção. Às vezes, é comprovado isso, né? Você perde o foco. Ó, Fê, acordar com o telefone com cobrança, o cara nem foca no serviço. Então... seja família, seja... Não é algo bacana, né? E você sabe que a gente falou um pouquinho antes dos bancos e tal, aquela coisa toda. Mas se você depende de um banco, você precisa entender que não é só do banco. Então, assim, o banco, ele também depende do governo, que também depende de N situações. Então, eles vão fazer ações, vão tomar decisões que vão proteger que a macroeconomia continue funcionando. E a micro, que é onde você está inserido, às vezes vai ter que pagar um preço maior por isso e tal. Então, se você tem uma opção só, uma opção de atendimento financeiro, uma opção de serviço financeiro, é difícil, né? Porque daí você fica muito refém disso. Então, o governo também passa por um momento de agora eu tenho dinheiro, agora eu não tenho dinheiro, agora eu pego empréstimo. O governo lida com empréstimo e dívida e crédito e não sei o quê. Então, ele também está passando por um momento como você está passando. Só que é macro, ele tem muito mais estrutura para passar por isso. O micro, infelizmente, a gente precisa de mais opções, né? Exatamente. E assim, só tem duas formas de gerar receita, ou pessoas trabalhando ou capital trabalhando, né? Hoje nós estamos aqui, 4 pessoas economicamente ativas, nós estamos gerando grana, né? Essa nossa energia para gerar dinheiro é uma curva, a gente mostra isso no gráfico, ela vem e depois dos 60, ela vai baixando muito. Se durante essa etapa a outra curva aqui não foi crescendo, capital gerando, né? Lá na frente fica complicado. Então, durante essa nossa capacidade econômica de gerar receita, é importante que a gente coloque um percentual disso que caiba. Isso não tem que ser feito drasticamente, mas para trabalhar para nós, para que lá na frente, quando a gente não conseguir mais, esse dinheiro faça esse papel. Então, isso é importante as pessoas se conscientizarem.
Não precisa começar de uma vez. Às vezes a pessoa recebe um planejador, a gente já viu isso, né, Nath? Oh. Né, Aline? E o cara fala, pô, você tem que guardar R$2.000 por mês. Só que o cara tá gastando tudo. Não tem como ele... Não vai dar naquele momento. E aí, as pessoas acham que porque não dá pra guardar 2.000, não guarda nada. Gente, se parar pra conversar, no shopping de uma pizza, de alguma coisa, pode ter certeza, sai 200, sai R$300. Começa com 300, porque o importante é a criação do hábito, o hábito de guardar. Uhum. Tem pessoas que não têm o hábito de guardar. Minha máscara tá caindo aqui. Eu acho que foi a forma como eu coloquei aqui. Quer amarrar? Pode amarrar. Deixa eu ajeitar tranquilo. aqui. Mas você sabe o que você tá falando? Eu vou aproveitar até um gancho nisso, porque daí você vai a minha criação teve uma influência judaico-cristã, né? Então, quando eu olho assim para a proposta de Deus com o dinheiro, e Deus trata isso muito, o dinheiro tem um Deus, é um Deus dentro da Bíblia, né? Eles têm uma direção para isso. Para o judeu, ele não é uma maldição. Então, muito bem trabalhado, Salomão foi muito abençoado, com muita riqueza. E Deus disse, seja sábio, cara, entenda isso. Amém. Não vai ter muitos cavalos, sabe? Não vai se perder nessas coisas. Bom, com toda a sabedoria dele, ele se estrepou pra caramba. Mas o lance é que, quando eu olho pro formato judaico, o que Deus queria ensinar pro cara no dízimo judaico, não tô falando da adaptação que fizeram dessa palavra pra extorquir dinheiro de muita gente, né? Mas o que ele queria dizer é, eu te dou, e na condição de te dar, eu quero que você separe a primeira coisa. Sabe o que o lance do dinheiro não dá certo? E eu vivi isso, e eu nunca tive problema, porque não é o que sobra, é o que você primeiro separa. E aí tem um conceito enorme, porque se você só abençoa as instituições que você gosta de ajudar, participar de um monte de instituição, fala, mas o que sobrou esse mês pra eu doar? Que nada, filho. O que eu vou doar já tá comprometido no meu orçamento. Então eu vou lá e falo assim, eu particularmente coloquei um propósito assim pra mim, que em cada ano eu aumento 1% do dinheiro que eu dou, que não é meu, né? Tô indo bem nessa caminhada, sabe? Assim, ao mesmo tempo, às vezes me vem uma apreensão do tipo, cara, daqui a pouco eu vou bater 30% da minha receita, ela é toda... Será que eu vou aguentar manter? Aí eu falo, meu, se Deus sempre abençoou, cara, eu não tô nem aí. Quando chegar nos 30%, vai ser assim, né? Então eu olho e falo assim, como é que funciona essa parada? Não tem essa de sobrar, é o primeiro. Então você ganha o quê? R$2.000. Ah, R$2.000 é muito pouco. Não, fiel no pouco, fiel no muito. Então veja a lógica funcionando. 2.000, quanto é que você vai ganhar? 200 paus. Então quando cair essa grana, você não tem 200, meu amigo. Esse 200 vai trabalhar pra você, vai investir, vai fazer o que seja o que for, né? Então é uma mudança de conceito, né? Mas é óbvio que você pega um cara doente, é como uma clínica de recuperação, é o que você falou. Não dá pra eu falar, meu, vem aqui, deixa eu ensinar pra você um conceito. Não, calma, vamos dizer. Cara, dá pra você parar de tomar um choppzinho de sexta-feira? Pô, um choppzinho com os amigos e amizade, porque os caras têm essa também, né? Pô, mas vale a amizade? Sai umas objeções que a gente tem que lidar, que o cara vai colocar. Meu amigo, calma aí, assim não vai dar. Alguma coisa você vai ter que abrir mão, né? Aham. Tem que ter uma parte do outro lado, Sim. né?